o Japão precisa competir com as outras economias grandes procurando comida, busca de comida. E depois, então, que se houver restrições de exportação, será imposto. Então, isso vai causar os problemas de fornecimento. Então, mesmo mantendo força, poder econômico, mas que se desperdiçar muito alimento, se continuar a se desperdiçar, ato de desperdiçar esses alimentos, e que quer recursos potenciais, se não utilizassem, e que sempre dependendo da importação, isso continuar. Então, que no final das contas, que isso vai afetar o fornecimento de alimentos para os países pobres. Então, precisamos pensar nessa previsão. E que nós devemos pensar a segurança alimentar do mundo. A seguir, nossa índice de autossuficiência de alimentos. Como está escrito ali, que no Japão, que através da liberalização do mercado e a redução de tarifa, que veio aumentando a importação de comida a cada ano, e atualmente o índice de autossuficiência de alimentos é de 40%. Então, mesmo entre os países desenvolvidos, é muito baixo. Então, esta é a comparação de índice de autossuficiência entre os países desenvolvidos. O Japão se localiza no final, depois da Suíça, Coreia. Então, mesmo entre esses principais países desenvolvidos, o Japão é muito autossuficiência, é muito baixa. E a seguir, que eu já falei antes sobre a área arável abandonada, o Japão, no processo de industrialização, liberalização comercial, diminui bastante o número de agricultores. Então, de 1960 e a partir de 1960, durante 45 anos, que diminui pela metade o número de agricultores. E também a área agrícola também diminui 20%. Mas assim que aumentando a área cultivável abandonada. Então, nós precisamos pensar nessa situação também. E então, as causas que para melhorar, aumentar esse índice de autossuficiência, que nós precisamos pensar, e a causa desse baixo índice de autossuficiência não consiste só na produção, mas na demanda também, porque o volume de consumo diminui pela metade durante 40 anos. Então, antigamente, uma pessoa consumia 112 quilogramas de arroz, diminuiu em 2007 61 quilogramas de consumo de arroz. E, em vez disso, aumentou o volume de consumo de carne, que aumentou de 9 quilos, aumentou para 28 quilos, triplicaram. Então, essa mudança de costume alimentar do povo japonês, então, em vez de arroz, que aumentou o trigo, a importação de trigo para a ração de gados, assim que baixou a índice de autossuficiência. Então, o problema na área de produção é que tem problema de envelhecimento dos agricultores. Então, mais de 65 anos de idade aumentou de 28% para 58% durante os 30 anos. Por isso, nós precisamos formar os herdeiros e os novos agricultores.
e também através de aumento a formação de a entrada de novos agricultores e formação de agricultores núcleos, e também que nós precisamos aumentar de índices de autossuficiência de atual 40% para 45% no próximo ano 2015, e mais para o futuro que gostaríamos de aumentar para 50%. Minha parte é só, muito obrigado. Muito obrigado. Temos um pouco de tempo. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Por favor, então, Dr. Rodrigues. Senhor Suneia, muito obrigado pela apresentação, muitas informações ricas para todos nós. Parabéns pela sua apresentação. Eu quero fazer um comentário e uma pergunta para o senhor. O comentário, eu falei hoje de manhã que a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo fez um estudo econométrico demonstrando que não há uma relação significativa entre o aumento de preço de alimentos e biocombustível. O aumento do preço de alimentos se deveu fundamentalmente ao que o senhor falou, um crescimento da demanda nos países emergentes e um não correspondente crescimento da oferta de alimentos, inclusive por causa da seca na Austrália, a qual o senhor se referiu, seca na Europa Central, na Ucrânia e na Rússia também. Esse fato é tão relevante que os estoques globais de trigo, milho e arroz estão hoje na faixa de 65% do que eram há 7 anos atrás. É isso que levou os preços dos alimentos para cima. E a partir daí a especulação financeira, que o senhor também se referiu muito claramente. Quando a especulação diminuiu, os preços caíram. A soja em agosto valia $16 o bushel, hoje vale 8, os especuladores saíram por causa da crise. Então, na verdade, os preços dos alimentos subiram basicamente por fatores que o senhor referiu. Uma relação demanda e oferta estreita e especulação. Não há uma relação completa, nenhuma correlação efetiva em relação, com a questão de biocombustível. Mas, então, isso eu vou mandar ao senhor depois esse trabalho, que é um trabalho econométrico muito, muito bem feito, muito rigoroso. Agora, um fato que o senhor não se referiu, a minha pergunta é o seguinte: em nenhum momento o senhor se referiu ao fato de que alguns países protegem seu consumo interno e impedem, cada Argentina, né? Não está deixando exportar para garantir o abastecimento interno. Mas em nenhum momento o senhor fez uma referência ao fato de que o protecionismo agrícola dos países ricos inibe o desenvolvimento da agricultura dos países mais pobres. Ou seja, uma liberalização do comércio agrícola mundial seria um fator de aumento da produção. Essa é uma afirmação recorrente em alguns órgãos. Se o senhor também acredita nisso, que a liberação comercial agrícola, uma liberação em Doha, permitiria um aumento da produção rural.